Paz de Cristo, amados de Deus. Hoje quero dar início a uma série de mensagens no texto de Números, capítulo 14, versículos 20 e 21. Pelo menos duas mensagens eu quero pregar nesse texto. Muito importante para nós vermos que desde o princípio Deus tinha no seu coração o propósito de encher a terra com a sua glória. Isso é importantíssimo para nós, filhos de Deus, que vivemos neste tempo da Igreja Gloriosa. Apropriarmos-nos desta verdade e não abrir mão dela, porque Deus está nos avisando que vai fazer isso. E esta é uma questão de fé. Esta é uma questão de fé. Se nós caminharmos nessa verdade e nos apropriarmos dela, certamente eu e você estaremos nesta igreja gloriosa. A palavra do Senhor nos diz assim, Números capítulo 14, versículos 20 e 21 diz assim: Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Interessante esse texto. Moisés intercedeu pelo povo. Como sacerdote, ele estava cumprindo a sua missão. Afinal de contas, o sacerdote é aquele que se coloca entre Deus e o povo, intermediando a relação dos dois. E Moisés faz isso, intercede: Senhor, tem misericórdia desse povo. Perdoa eles. O Senhor já perdoou uma vez, outras vezes, perdoa mais essa vez. Mas Deus dá início a proferir a sentença para aqueles homens que, mesmo vendo a glória de Deus, mesmo vendo a obra maravilhosa de Deus, porque o povo de Israel andava pelo Egito, durante o dia era uma nuvem, como um ar-condicionado de teto. Durante a noite era uma coluna de fogo, um aquecedor, para que eles pudessem não sentir nem calor durante o dia e nem frio durante a noite. Milagre, coisa maravilhosa de Deus. Mas nem assim aquele povo confiou em Deus como deveria confiar. Então o que acontece? Deus sentencia o povo. Aqueles que andaram com ele no deserto o tempo todo viram milagre do maná e tantos outros milagres, a roupa crescendo no corpo, mas mesmo assim não confiaram em Deus. Deus determinou que só Calebe e Josué entrariam na terra prometida. Agora preste atenção. Deus estava cansado de perdoar aquele povo. Deus disse: chega, esse povo não vai entrar na terra prometida. E ele diz: tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor. Ele inicia uma sentença a partir daí. Mas notem o fato de que, antes de dizer qual seria a sentença deles, Deus se apropria para garantir a verdade da sentença que ele haveria de proferir naquela hora, de dois assuntos importantíssimos para ele. O primeiro deles é que o povo de Deus cresce sempre que Deus vive. Deus vive. Tão certo como eu vivo e como a terra se encherá da glória do Senhor. Esse
Essa é a segunda verdade, é o segundo assunto que Deus lança a mão dele para garantir que castigaria o povo de Israel. Agora, o que é importante dizer nesse início é que realmente o povo de Israel não entrou na terra. Só Calebe e Josué. O povo de Israel que entrou na terra é um povo que nasceu e que viveu durante aquele tempo depois dos que haviam pecado. Sim, senhores. Agora, o que me atrai nesse texto é o fato do Senhor dizer tão certo como. Não é uma questão de fé, é uma questão de esperança. Eu vou fazer isso. Calebe, eu vou fazer isso. Josué, eu vou fazer isso. Moisés, vai ser assim. Não entrarão. Independentemente de crerem ou não crerem, agora já não adianta mais. Tão certo como eu vivo, e tão certo como a terra se encherá da glória do Senhor. E a sentença de Deus se cumpriu na vida do povo de Israel. Ora, se a sentença se cumpriu na vida do povo de Israel, em primeiro lugar, também é certo que Deus vive. Isso aí ninguém discute. Mas também é certo que a terra se encherá da glória do Senhor. Que nós saibamos, a terra só se encheu uma vez de água, o dilúvio. E a palavra é a mesma aqui no texto, para encher da glória do Senhor. Será assim. A terra se encherá da glória do Senhor, tão certo quanto o povo de Israel não entrou na terra prometida. Agora a gente inverte a proposição. Devemos estar atentos para esse fato. Devemos saber que, como podemos ver desde o início Deus falando, dando como garantia, como argumento fundamental, alicerce daquela sentença que ele estava proferindo, a sua existência, dele viver e da terra se encher da sua glória, ele deu isso como garantia. Também agora, o fato da palavra de Deus ter se cumprido na vida do povo de Israel, nós temos esta verdade que já se cumpriu como garantia para que Deus encherá a terra da sua glória. Devemos crer nisso, devemos esperar isso. E digo mais agora, devemos saber que o tempo destas coisas começarem a acontecer é agora, é hoje. Este é o tempo. Aos que justificou, também os glorificou. A vida cristã não termina na justificação. A vida cristã termina a edificação na glorificação. Jesus mesmo disse: edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Sim, senhores, uma igreja gloriosa, uma igreja edificada, uma igreja possuída de toda a plenitude de Deus, aperfeiçoada e perfeitamente habilitada para toda boa obra, em breve estará sobre a terra para a glória de Deus. Creemos nisso, em nome de Jesus. Amém. Olá, amados de Deus. O Ministério Rios de Água Viva se alegra em oferecer a você a oportunidade de realizar em sua igreja um seminário, congresso, série de conferências de avivamento. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Por isso, é tempo de anunciarmos a igreja gloriosa para que ela se levante nesta terra. Temos certeza, sua igreja jamais será a mesma. Anote nossos contatos e ligue. Estamos esperando a sua ligação. Paz de Cristo.